be fiery, Hellboy. Continuamos a saga de resenhar as histórias que compõem o volume da Mitos Histórias Curtas, Omnibus, volume 1. Um comentário engraçado que eu achei que eu ia fazer podcasts mais curtos por se tratar de histórias curtas, mas o episódio anterior era de 2 páginas e já durou 15 minutos, então talvez se complique um pouco. Mas vamos lá, vamos ver o que vai ser essa jornada aí de revisar o Hellboy. Então a história de hoje é o Circo da Meia-Noite. No volume da Mitos é a próxima história. Aqui ela é desenhada pelo Duncan Fegredo. Quem tá ligado no quem é o Duncan Fegredo, ele desenhou boa parte das histórias do Hellboy, assim, da linha principal. Ele desenhou ali entre 2008 e 2010, se não me engano, e é uma parte assim super importante da vida de Hellboy. Tanto que essa história aqui foi lançada em 2013, foi meio que assim um remember da amizade que rolou entre o Mike Mignola e esse Duncan Fegredo, assim, de tão certo que deu a parceria deles. Eles falaram, vamos fazer mais uma graphic novel junto. E é por isso que nasceu essa pequena história do Circo da Meia-Noite. A história vai se passar lá na década de 1948. Então a gente vê o pequeno Hellboy dando uma escapulida porque ele queria fumar um trago. Ele muito provavelmente viu um adulto fumando e falou, vou fumar também. E ele sai para fumar. Alguns easter eggs aqui a gente já vê o Malcolm Frost tendo uma discussão acalorada com o professor Brutalhorn, no sentido que ele estava falando, o Hellboy é perigoso, a gente tinha que dar um jeito nisso. Isso também é um easter egg, porque quem conhece o Malcolm Frost sabe que ele é assim meio que um problema, né, na vida do Hellboy. E aqui a gente vê essa separação entre o Malcolm e o professor Brutalhorn. Uma das partes mais legais que eu acho de Hellboy é que às vezes eles falam de uma citação assim, por exemplo, aqui ele fala, vai lá ver as visões e revelações de Arnaud de Falvy. Puta, eu fui pesquisar, mas não era nada, era tipo uma criação original ali do Mike Mignola, que tem uma citação muito foda, e eu vou ler pra vocês agora. E eu vi uma cidade silenciosa como uma tumba, árida como ossos secos. E o anjo disse, esta é desolação. E eu desci até ela, e a única coisa viva lá era a criatura. Em grande parte, ela tinha a forma e feições de um homem, e não era terrível de se olhar. Mas então eu vi que sua mão direita portava a chave para o poço sem fundo. Então, essa citação, ela é assim um ripping off das revelações do profeta Jeremias do Apocalipse, né? Você vai vendo que assim, e eu vi a besta, né? Lá também tem, e a besta desceu do céu. Em sua mão tinha direito a chave do paraíso, né? A chave do inferno. Então, aqui o Mike Mignola queria usar uma citação da Bíblia, mas não era assim, a Bíblia não ia descrever o Hellboy certinho. Então ele teve que inventar a sua, por isso que tem a 7ª revelação de Arnaud de Falvy, né? Assim, a gente chama isso de ficção histórica, quando alguém tenta calcar na realidade uma fantasia que nunca aconteceu, né? E isso às vezes me pega, né? Porque às vezes eu acho que fica tão bem escrito que parece real. Então o Hellboy lá, ele começa a ouvir uns barulhos e ele encontra um folheto, né, do circo.
Mais pra frente a gente vai ver que esse circo, né, tá todo cheio de demônios, incluindo o demônio Astaroth. A gente já viu esse Astaroth em outras histórias, né? E aqui no folheto tá escrito lá em cima: A.T.Roth apresenta o circo espetacular. Ou seja, Astaroth, né? E a gente já vê uma demônia ali muito importante em cima do elefante, que a gente sabe para quem já leu lá pra frente, sabe quem é essa demônia, né? E muito importante notar que nesse folheto tem uma subscrição ali com uma mosca. A mosca, aqui no Hellboy, é a demonologia do Hellboy. Onde tem uma mosca, né, quer dizer que significa o ducado dos demônios, né? E quando você já conhece esse lore e vê esse folheto, né, misturando esses signos demoníacos do Hellboy com um folheto de circo, é muito legal de ir pescando esses detalhinhos. Aí o Hellboy chega nesse circo e, pelo amor de Deus, que arte porreta, maravilhosa. Eu acho que foi colorida pelo colorista oficial do Hellboy, que é o Dave Stewart. Se eu nunca falei do Dave Stewart, perdão. Dave Stewart é tão criador do Hellboy quanto Mike Mignola, porque eu acho que ele coloriu pelo menos 95% das histórias, tá? Esse cara é muito foda. Esse desenho do Mike Duncan Freguedo aqui nessa história tá muito foda. Quando os artistas do circo entram ali, a gente vê uma amálgama de circo chinês, circo tailandês, circo francês, tudo numa maçaroca só. E daí, como se não fosse suficiente, eles começam a recitar uma coisa mais macabra ainda, que eu vou ler para vocês também. Ó espíritos do universo irrestrito, eu vos invoco, na luz e nas trevas. Vós, que em vossa forma de existência mais sutil peregrina pelas terras. Vós, a quem todos montanhas são assombrações e as cavernas da terra e dos oceanos são familiares. Por força deste encantamento, o qual me confere poder para dominar-vos, eu vos convoco. Erguei-vos, manifestai-vos. Ainda não vieram? Então pela voz e pelo comando daquele que é imortal, erguei-vos, manifestai-vos. Eu sou o Cavaleiro do Vento. Eu sou aquele que resolve as tormentas, o estrondo dos trovões, os relâmpagos, o fogo e os terremotos, espíritos da terra e do ar, destroços incandescentes de um mundo devasto, inferno itinerante, eu vos ordeno, manifestai-vos. Então, mais aqui uma citação que é tipo aquele poema Manfredo, do Lord Byron, né? Só que foi mudado em algumas passagens para tentar caber aqui na história, como se fosse assim uma invocação, né? O Lord Byron, para quem não conhece, eu acho que é o precursor do romantismo na literatura europeia. E esse poema ficou muito famoso, assim, que parecia que ele fumava pra cacete, estava muito depressivo. E o Mike Mignola pega esse texto, né, e ele encaixa aqui nessa história do Hellboy, numa cena fodástica, né, desses demônios de circo aparecendo. E depois aparece essa figura, meio que assim, bondosa, de um senhorzinho de barba, falando: você tá perdido, menino? Posso te ajudar, né? E aparentemente ele é um cara bacana, assim, né? Ele vai mostrando o circo, daí tem uma hora que tem uma atração ali que ele fala que é o Pinóquio. Aí o Hellboy fala: eu conheço o Pinóquio.
E daí esse cara fala, você conhece o Pinóquio? Então a gente tem ali uma parte onde conta a história original do Pinóquio, que foi esculpido, ele fugiu, ele acabou num circo e virou um burro, né? E esse burro foi jogado ao mar. Então aqui é para deixar claro que essa história inteira do Circo da Meia-Noite, ele está fazendo um misto de Pinóquio com Gepeto, né? Sendo que o Hellboy seria a metáfora para o Pinóquio, né? E o professor Butterhorn seria o seu Gepeto, né? Então toda essa história aqui é para você fazer esse paralelo o tempo todo, né? À toa que o Hellboy acaba num circo. Só que depois as coisas começam a ficar um pouco meio nefastas, assim, né? Tipo, eles acabam num quarto escuro e o Hellboy fala assim, ué, cadê tudo? Aí o cara já brilha um olho amarelo assim e fala, do que você tá falando? Né? Então começa as coisas ficar meio tensas, ao mesmo tempo que o professor Butterhorn lá no BPTP vê realmente que o Hellboy sumiu. Então ele começa uma caçada, né, pra achar o Hellboy, enquanto o Hellboy tá nessa misto de ilusões ali, que ele tá sofrendo, ele acaba tipo dentro de uma caverna onde tem esses navios encalhados, e nesse navio encalhado ele encontra uma versão do professor Butterhorn tudo fudido assim, agoniando e falando assim, tô fudido, eu tô com frio. Exatamente essa palavra, eu tô com frio. Aí o Hellboy fala, puta, mas eu tinha alguns fósforos, mas os fósforos molharam, né? E de repente vem aquele senhorzinho, só que numa forma etérea, e começa a sussurrar nos ouvidos do Hellboy, falando, você pode salvá-lo, é só você acender o seu fogo interno. E aqui a gente vê uma visão de um mundo totalmente desolado, totalmente destruído, um inferno na terra. E a gente vê mais uma citação muito foda, que é: vi que em sua mão direita portava a chave para o poço sem fundo, e ouvi uma enorme flama surgir dela, vindo em direção das profundezas do inferno, e o estrondo ocorreu por toda a face da terra. Após isso, apenas trevas, e a distante lamentação dos anjos no paraíso, lastimando pela ruína do homem. Cara, se ele não tirou isso da Bíblia, a Bíblia devia ser reescrita. É uma puta passagem de Apocalipse. O que está acontecendo aqui, né? Então a gente já começa a ver um vislumbre que, se o Hellboy despertar esse fogo interno dele, ele pode acabar com o mundo, né? A gente começa a ver que realmente o Hellboy, ele tem o potencial de se tornar a besta do Apocalipse. E essa figura nefasta, né? Ele montou todo esse cenário de salvar o Butterhorn no sentido do Hellboy despertar esses poderes demoníacos, mas pelas razões certas, pelas razões altruístas de salvar seu pai. E aparentemente é só o Hellboy se entregar esse poder, né? Porque ele fala, é só você falar uma palavra e será salvo. Onde a gente viu isso, né? Mas o Hellboy meio que não cai nessa, ele fala, pô, não, e começa a correr. Então ele passa pela famosa sala dos espelhos, né, do circo, e lá ele tem um vislumbre dele crescido e na forma adulta, mas numa forma que ele já se incorporou na besta do Apocalipse, porque ele tem uma espada, ele tá com os chifres todos crescidos, uma coroa na cabeça, mas mesmo assim ele continua correndo, né? E ali a gente vê que aquela demônia que estava em cima do elefante, ela tem uma conversa ali com esse senhor simpático, e ela fala, acho que era melhor a gente matar o Hellboy, você tá errado, ele não vai ser de uma ajuda pra gente. E daí nessa, eles entram ali na sala dos espelhos, e no espelho reflete, né? Ele é o Astaroth, né? Dá pra ver a forma demoníaca dele e o cajado de cobra.
E é doido que ele chama essa demônia, né, sensual de sobrinha, né? E ele chama ele de tio. Então tem até uma parentesco entre os demônios. O Hellboy fugindo, ele começa a passar por vários perrengues, porque os animais do circo começam a ficar muito endemoniados, correndo atrás dele. Numa dessas, o Astaroth surge e salva ele de um demônio leão. E ele fala assim: por que vocês estão atacando o menino? Eu não falei pra vocês atacar o Hellboy. O que tá acontecendo? Os demônios falam: ela falou pra gente atacar, né? Induzindo que isso é coisa daquela demônia lá, sensual. Depois disso, o Hellboy encontra 2 caras e não deu outra. Esses 2 caras eram uns espíritos pau no cu de assassinos. E eles começam a tentar matar o Hellboy. Enquanto isso, tem os agentes do BPDP correndo atrás, né, para ver se acha o Hellboy. E quando o Hellboy já está sendo enforcado pelos 2 caras, né, e assistidos por essa demônia, o Astaroth acha o Hellboy e fala: eu ordenei que o menino não devia ser molestado. E meio que ele dá um tchá, sai pra lá em todos os demônios e meio que salva o Hellboy, que cai meio que agoniando no chão. Aqui tem uma fala muito foda, que ele chama essa demônia sensual de Gamori. Lembre-se de quem você é, Gamori, e de quem eu sou. Você não tocará ou tramará contra ele enquanto eu viver. E ela repete para ele: exato, tio, enquanto você viver. Assim, essa história serve muito para quem já leu tudo o Hellboy. Porque quem já leu tudo o Hellboy sabe quem que é o Astaroth, sabe o que ele vai fazer pro Hellboy lá na frente. Para quem já leu também lá na frente, sabe quem que é a Gamori, por que a Gamori tá atrás de matar o Hellboy. Então esses arcos já foram concluídos, né? Essa história aqui do Circo da Meia-Noite serve mais como um easter eggzão de tudo que vai acontecer lá pra frente. Já pra você, se você não leu todo o Hellboy, essa história serve mais como teasers. Fica: pô, quem que é esse demônio do caralho? Pô, quem que era essa demônia do caralho? Né? Esse demônio quer que o Hellboy desperte para ser um rei do inferno. Essa outra aqui quer matar ele, enquanto tem o próprio BPDP cuidando dele, né? Então a gente vê que tem umas certas discordâncias dentro do inferno sobre o destino do Hellboy. Tanto é que a última cena desse quadrinho é assim uma splash page do Brutal Horn achando o Hellboy, carregando ele no colo, né? E a imagem assim nefasta do Astaroth lá no fundo, observando tudo, né? Ou seja, ele ainda não desistiu de apagar esse lado humano do Hellboy, para ele que ele desperte, né, o seu lado demoníaco. Vale a pena a gente lembrar que quando eu falei esse negócio de o seu lado humano, não foi à toa. Por quê? Lembra que a gente estava fazendo um paralelo aqui com a história do Pinóquio. E o Pinóquio tem toda aquela mística de eu quero ser um garotinho de verdade. Já para o Hellboy, ele tem que lutar contra essa tentação de virar um demônio, né? Ou seja, ele quer ser um ser humano de verdade. Então tem esse conflito, ao mesmo tempo que tem o conflito do Pinóquio, então tem um conflito totalmente separado do Hellboy. Numa entrevista do Mike Mignola, ele fala que é apaixonado pela história do Pinóquio. Vale-se dizer que como qualquer criador, todo mundo adora essa história do Pinóquio, no sentido que ela assim, desperta qualquer desejo reprimido de fazer fantasia em qualquer criador, né? Qualquer criador que gosta de fazer fantasia vai falar: o que me despertou primeiro foi o Pinóquio, né? Porque é uma história tão mirabolante, tão simples e com uma mensagem tão bem definida, né? Mas é isso. A gente tem essa história que é assim
no meu ponto de vista, fenomenal de fazer esse paralelo com a história tão clássica que é o Pinóquio, né? É como se o Mike Mignola, né, estivesse recitando seu amor pelo Pinóquio. Tipo, eu criei o Hellboy, mas eu queria escrever Pinóquio. Então vou juntar os dois numa história só. Que nasceu daí essa história do Circo da Meia-Noite. Então, por enquanto é isso. A gente se vê num próximo programa de Hellboy, com o próximo programa sendo de outra história muito clássica, chamada A Natureza da Fera. E a gente se vê lá. Falou!